Está no ar, pela Vibe Mundial, programa Alquimia das Ideias, com João Paulo Hack Miranda. Olá, meu amigo, minha amiga, muito boa tarde. Eu sou João Paulo Hack Miranda. Este é o programa Alquimia das Ideias. Estamos juntos novamente nesta quinta-feira. São 17 horas. Estamos transmitindo diretamente dos estúdios da Vibe Mundial, 95.7 FM, diretamente de São Paulo, Brasil, para o mundo. Estamos nesse início do ano de 2026, o tão aguardado, muitas vezes temido ano de 2026. Vamos procurar, gente, cada vez mais compreender por que as pessoas estão temerosas quanto ao ano de 2000, quanto aos prognósticos, às previsões para o ano de 2026. Vamos procurar entender para nós nos posicionarmos e ao mesmo tempo desmistificarmos essa situação, à luz, naturalmente, da astrologia. Eu fiz um estudo bastante profundo sobre os aspectos astrológicos que nós temos configurados neste momento e nos próximos meses agora de 2026, fiz um estudo comparativo com aspectos semelhantes que ocorreram no passado. Fui até a Idade Média, basicamente fui até a Idade Média. Então, gente, hoje eu vou, no programa da semana passada, eu já trouxe alguns elementos, já expliquei um pouco sobre esse contexto astrológico atual, e hoje vou dar uma espécie de continuidade ao tema da semana passada. Então vamos continuar aí falando dos prognósticos, das projeções astrológicas para esse ano de 2026, sendo que o tema específico de hoje vai ser a configuração, agora em 2026, dos aspectos mais intensos desde a Idade Média. Tá? Estamos aí com os astros em polvorosa. Não temos aspectos tão intensos, tão fortes desde a Idade Média. Vamos procurar, então, entender esse contexto e o que nós podemos esperar. O que a astrologia pode nos trazer de advertência para cada um de nós enquanto indivíduos e para a humanidade como um todo, para as nações, para o Brasil especificamente. Então, hoje vamos então entender melhor a razão dessa semelhança, dessa similaridade com esses aspectos que ocorreram na Idade Média e o que eles deflagraram. Então vamos lá. Gente, como eu disse, nós estamos atualmente, final de janeiro de 2026, estamos com uma grande conjunção de planetas em Aquário. Nós temos o Sol, Mercúrio, Vênus e Marte. Todos ali circunscritos à energia do poderoso Plutão. Como eu expliquei na semana passada, Plutão é o planeta que me chama mais atenção, naturalmente, porque ele é um planeta geracional. Ele, juntamente com Netuno e com Urano, configura essa tríade de planetas transpessoais ou geracionais que são, como eles são os planetas mais distantes do Sol, eles não têm uma influência direta sobre as nossas questões individuais e particulares, mas eles têm uma influência, sim, nas mudanças cíclicas, nas questões coletivas, nas questões que envolvem as nações, nas questões que envolvem a própria humanidade como um todo. Nós estamos num período em que esses três planetas mudam de signo, mudam de energia. Vejam, como esses três planetas têm o trânsito muito lento, no caso de Plutão, Plutão leva 250 anos para cumprir a sua trajetória pelo zodíaco.
250 anos. Netuno leva cerca de 165 anos. E Urano, que é o planeta dos geracionais mais próximo de nós, leva 84 anos para percorrer toda a faixa zodiacal. Então, os trânsitos são lentos. Esse período que o Sol leva 1 ano para percorrer a faixa zodiacal, que a Lua leva 28 dias, esses planetas levam 84 anos Urano, 165 anos Netuno, 250 anos Plutão. Por isso que o trânsito deles são os trânsitos que chamam a atenção e que fazem com que aí os astrólogos possam fazer prognósticos e previsões para o futuro, levando em conta muito e principalmente as mesmas configurações ou idênticas ou parecidas que aconteceram em tempos passados. Tá? Não vou aqui entrar nem no mérito das estrelas fixas. Tá? Isso aqui fica a questão das estrelas fixas fica para um outro momento. Mas vamos lá, como eu falei, esses 3 planetas, os geracionais, repetindo, que interferem, que influenciam sobre as questões que envolvem o mundo, o globo e a humanidade, os 3 estão em mudanças. Os 3 estão em mudanças cíclicas. Os 3 estão em mudanças de energia. Plutão entrou recentemente em Aquário, de forma definitiva. Pouco mais de 1 ano. Vai ficar em Aquário os próximos 20 anos. 19, 20 anos. Netuno entrou em Áries em 2025, retrogradou, voltou para Peixes e agora, no começo de 2026, agora em fevereiro, volta para Áries. E ele está junto de Saturno, Netuno. Está ali, coladinho com Saturno. O provador kármico. E Urano entrou um pouquinho, saiu de Touro, entrou um pouquinho em Gêmeos em 2025, na retrogradação voltou para Touro e agora, em abril de 2026, volta definitivamente para Gêmeos e vai ficar 7 anos em Gêmeos. Ou seja, esses 3 planetas mudando de energia. Quando um planeta muda de energia, é como se ele passasse por um processo de um novo nascimento, principalmente quando se tratam desses 3 planetas. Então nós temos ali Plutão Aquário, Netuno Áries, Urano Gêmeos. Vejam que tanto Aquário como Áries como Gêmeos não são signos que representam energias suaves. Lembrando que eu sempre falo da questão da polaridade. Não existe um signo que seja negativo e um que seja positivo, né? Às vezes as coisas populares assim, falam, esse signo é bom, esse signo é ruim, esse planeta é bom, esse planeta é ruim. Isso não existe. Todos os planetas, todos os signos têm os seus aspectos fluentes, seus aspectos positivos e têm seus aspectos mais complicados, mais rigorosos, mais desafiadores, tá? Mas uma característica que une esses 3 signos, Aquário, Gêmeos e Áries, é que eles não são signos com a energia suave, eles têm a energia agitada. Os signos que mais propensos à energia agitada, eles são signos mais propensos a desequilíbrios, tá? A desequilíbrios de energia assim de uma forma muito patente, muito evidente, né, que pode desencadear situações conflituosas, por exemplo, né? Principalmente quando se trata de Áries, que é um signo naturalmente guerreiro, não é? Um signo naturalmente com uma energia belicosa, que tem como uma característica mais desafiadora os conflitos, a impaciência, os conflitos, a impaciência que pode desencadear conflitos e até violência. Nós temos Aquário como a marca da impaciência, da imprevisibilidade. Aquário também é um signo que a própria excentricidade dele, esse aspecto disruptivo,
o torna um signo, assim, com uma energia que é difícil de você controlar. Absolutamente, o Aquário é absolutamente excêntrico, absolutamente fora dos parâmetros e muito, muito difícil de se domar e de se controlar. Então, é uma energia dada também a descontroles, por isso que Aquário é um signo que propicia, pelo lado desafiador, situações também radicais, que podem resvalar, né, em rebeliões, convulsões sociais, atos violentos, etc. E aí nós temos Gêmeos, aí no caso alinhado ali, conectado a Urano, né, Urano conectado à energia de Gêmeos. Gêmeos como um signo regido por Mercúrio. Mercúrio é o senhor da comunicação. Gêmeos representa a própria comunicação. E Gêmeos é um signo dado ao quê? A dualidades. E essa dualidade de Gêmeos, pelo lado desafiador, dá uma tendência de Gêmeos a instabilidades, né? Então, um aspecto meio bipolar, sabe assim, que alterna de uma suavidade para uma agitação muito grande, sabe? E que também não é uma energia muito fácil de se controlar. Então vejam, gente, esses 3 planetas, eles estão nesse jogo, eles estão fazendo aspectos entre si. No caso, são aspectos até de fluência, são aspectos, eles fazem uma linha bonita no céu. Eu vou até projetar aqui, para quem for depois assistir esse vídeo, né? Hoje está sendo aqui veiculado ao vivo pela rádio. Depois eu pego esse vídeo áudio e faço o upload para a minha página no YouTube. Então você aproveita aí, olha. Se você ainda não visitou a minha página, visite youtube.com/jphak. JPH2ASK, tá bom? E aproveito aqui para pedir para você, meu amigo, minha amiga, fazer a inscrição no nosso canal, tocar no sininho para receber as notificações, deixar ali sua dúvida, o seu comentário, a sua sugestão e também compartilhar. Se você fizer essa gentileza de poder compartilhar os nossos vídeos com os seus contatos. Assim você faz com que o nosso trabalho chegue a um maior número de pessoas e também ajuda a manter a nossa produção contínua de conteúdo de qualidade. Tá bom? Então, voltando aqui para... eu fiz agora esse pequeno... Aproveitando a energia de Gêmeos, né? Gêmeos, o comunicador. Então, voltando aqui, eu vou projetar a configuração atual. A configuração planetária atual dos 3 planetas geracionais formando um triângulo azul, que é chamado sextil cósmico e que é um aspecto harmônico, tá? É um aspecto forte, é um aspecto de fluência das energias desses planetas entre si. Então eles estão ali conectados, a energia entre eles está fluindo. Só que o que acontece é que nós temos uma sobrecarga de energia de planetas em Aquário, né? Porque nós temos ali em Aquário Plutão e mais 4 planetas, Sol, Mercúrio, Vênus e Marte, em Aquário, no agitado e incontrolável signo de Aquário. Aí nós temos esses planetas, né, capitaneados ali por Plutão, fazendo aspecto com Saturno e Netuno em Áries. No comecinho ali, na verdade eles estão ainda em Peixes na transição, daqui uns dias eles já entram em Áries. Já pode se considerar, estão fazendo aspecto. Quando Saturno e Netuno entrarem em Áries em fevereiro, essa configuração vai ficar mais forte, tá? E ao mesmo tempo ali Urano na transição de Touro para Gêmeos também
faz com que essa configuração se confirme e que ela fique mais forte também a partir de abril deste ano. Aí o que acontece, gente? Esses planetas, Sol, Mercúrio, Vênus e Marte, no programa da semana passada eu falei das características de cada um deles. Falei com bastante ênfase, com bastante detalhe, então você pode assistir que o programa já está veiculado lá no canal JP Hack do YouTube. Você pode conferir lá. Mas de qualquer forma, vamos lá. O Mercúrio representa, como eu falei, o Mercúrio é o viajante, é o mensageiro, é o senhor da mente, da comunicação. Marte é o planeta guerreiro, é o planeta do impulso, é o planeta da ação, é o planeta que, pelo lado mais desafiador, é dado a conflitos e também tem um lado aí, né, transformador, e se entra num aspecto mais radical, pode resvalar até para alguma questão ligada aí que não desejamos de violência. E temos também o planeta Vênus, que rege as relações, mas rege sobretudo o que chama mais atenção são os recursos materiais, as finanças, o dinheiro. Então as finanças, o dinheiro, as riquezas do mundo estão circunscritas ali à influência de Vênus. E temos o Sol, né, como o senhor supremo, né, como o centro do próprio sistema solar, do próprio sistema de planetas. O Sol como uma representação do próprio aspecto divino, criador divino, não é? Projetado dentro do sistema solar e dentro dentro da astrologia também. Tá? Então temos ali esses 4 planetas que vão se despedir de Aquário, tá? No decorrer agora do mês de fevereiro, vão entrar em Peixes, né? Aí Peixes, o Sol em Peixes, Peixes é o último signo do zodíaco. Ele representa o último mês do ano astrológico. Aí nós em março, dia 20 de março, nós vamos ter o ano novo astrológico, dia 20 de março de 2026. Vamos ter o ano novo astrológico, a entrada do ano de Marte, regido por Marte. E nós vamos ter esses planetas Sol, Mercúrio, Vênus e Marte, chegando, passando por Peixes e indo na direção de quem? De Áries. Vão fazer conjunção com Saturno e Netuno. Nós vamos ter uma grande conjunção de planetas ali em Áries, entre meados de março e final de março, começo de abril. E depois, inclusive, esses planetas também eles vão seguir, vão passar por Urano em Gêmeos. Então, esses planetas, os planetas de trânsito rápido, eles vão passar por esses 3 planetas geracionais de ciclo lento que estão passando por esses processos revolucionários, de revolução de energia. Tá? Sendo que o que me chama mais atenção nesse momento é essa conjunção que está presente nesse momento agora em janeiro e essa que vai acontecer em março. Né? Que aí vai todo mundo se encontrar ali em Áries. Tá? E vão se encontrar também com o senhor Saturno, que é o cobrador kármico. Né? Saturno é o disciplinador. Saturno é o planeta das responsabilidades. É o planeta que mostra a realidade nua e crua. Tá? E que rege as bases, rege as estruturas. O senhor do tempo. Ele tem a ampulheta do tempo e tem a foice para cortar o que não serve mais. Né? Na energia da iniciativa, na energia ígnea de Áries. Então nós temos essa configuração que é muito semelhante, gente, a uns aspectos astrológicos que ocorreram no ano de 1345. Vejam lá, 700 anos. Tá? Ocorreram há 700 anos esses aspectos que eu encontrei de mais semelhantes com esses aspectos que nós encontramos atualmente. Especificamente mais no ano de 1345. Tá? Nós tivemos uma configuração não igual, mas parecida
né, e com essas energias envolvidas, né? Principalmente a energia de Aquário e a energia de Áries envolvidas. E aí o que acontece? O que me chamou a atenção foi o seguinte, isso foi em 1345, a partir de 1346, 1347, começou a surgir um problema no mundo. Surgiu lá, começou no Oriente também, uma peste, né, chamada da peste negra, que era transmitida pela urina do rato. Isso são coisas da Idade Média, era um outro contexto. Só que o que acontece, gente, em 1348, 1347, 1348, chegou à Europa e começou a dizimar a população, né? Começou a haver uma grande mortandade. E em 1348, o rei francês Felipe VI, ele pediu aos médicos da Faculdade de Medicina da Universidade de Paris que elaborassem um parecer a respeito da origem e das causas da peste negra. Atendendo ao pedido, os médicos, os cientistas da universidade redigiram um detalhado relatório que atribuiu a doença a uma conjunção tripla dos planetas Saturno, Júpiter e Marte na constelação de Aquário, ocorrida em 20 de março de 1345. Tá? E de maneira cuidadosa, os estudiosos também destacaram que poderiam existir outras razões para a peste, afirmando que essas causas estariam ocultas até mesmo para as mentes mais brilhantes. Interessante porque nessa configuração de 1345 estavam presentes os planetas Netuno, Urano e Plutão. Tá? Só que Urano, Netuno e Plutão ainda não eram conhecidos pelos astrólogos em 1345. Entendeu? E o que acontece? Vejam, por que os cientistas se basearam na astrologia? Porque naquela época, os médicos, os cientistas, eles eram astrólogos. Tá? Os médicos prescreviam os tratamentos para os seus pacientes de acordo com o horóscopo deles. Então, é interessante a gente observar isso, observar que naquela época eles atribuíram a deflagração da peste negra. A peste negra acabou dizimando metade da população da Europa. Foi uma mortandade muito, muito, muito forte mesmo. Foi algo muito intenso que aconteceu no mundo naquela época. É muito marcante. Ela começou a diminuir, né? Ela começou a reduzir em 1350, mais ou menos, mas ela ainda perdurou, com idas e vindas, ela ainda perdurou durante muito tempo. Para vocês terem uma ideia, 100 anos depois, houve uma nova epidemia ainda da peste negra na cidade de Florença, na Itália, em 100 anos depois, mais ou menos ali na metade do século XV. Nessa época, era a época do Renascimento, e ali a Itália foi o berço do Renascimento, e em Florença residia um cientista, um filósofo, cientista, médico, que era Marsilio Ficino, que foi um dos pais do Renascimento italiano. E ele escreveu uma obra falando sobre a influência astrológica para a deflagração de fatos relevantes como as pandemias, né? Como no caso da peste negra. Ele, inclusive, se baseou naquele tratado que foi feito pelos cientistas da Universidade de Paris 100 anos antes. Tá? E ele fez um estudo detalhado sobre essa relação da peste negra e da astrologia. Marsilio Ficino, olha, ele viveu entre 1433 e 1499. Para vocês terem uma ideia, Marsilio Ficino foi quem traduziu, tá, a obra Corpus Hermeticum, obra mestra de Hermes o Trismegisto. Tá? E é interessante porque nessa obra que Marsilio Ficino escreveu, falando da relação da astrologia, né, da influência da astrologia para a deflagração da peste negra, 3 livros sobre a vida,
ele dá dicas, né, de ajustes na dieta, né, uso de alimentação adequada, e ele também dá dicas de práticas mentais, meditativas, para você evitar se contaminar com essas forças celestes malignas, com essas forças celestes complicadas, tá? Ele associava, por exemplo, a melancolia, a tristeza a Saturno, que é verdade, que nos deixa mais o medo, a melancolia nos deixa mais vulneráveis às doenças, né? O nosso sistema imunológico é afetado. Então, gente, vejam esse quadro, é um quadro bastante interessante. Temos esse quadro atual. Isso não significa que vai deflagrar uma nova pandemia, uma nova peste, esperamos que não, mas eu acredito que alguma coisa muito forte deve acontecer, né? Muito intensa, muito forte deve acontecer no mundo. No caso, vejam, os astrólogos antigos, eles falaram atribuíram a propagação da peste negra pelo ar, né, devido à influência de Aquário, que é um signo que representa o ar, né, no seu sentido mais coletivo, tá bom? Eu vou voltar a falar sobre isso, vou trazer dicas, sugestões para a gente poder se posicionar melhor diante desse quadro e também dicas aqui para nós nos protegermos, né, dicas para nós conseguirmos aí nos conectar também ao que de melhor existe, porque sempre existem aspectos positivos dentro desses quadros, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço.